Imagine por um momento que você pudesse ver através das palavras, que cada "estou bem" carregasse o peso real do que ela sente, que cada silêncio revelasse a tempestade interna que ela nunca compartilha. Você descobriria algo perturbador. Existe um abismo entre o que as mulheres dizem que querem e o que seus cérebros realmente respondem. Maquiavel escreveu sobre os princípios do poder há 5 séculos, mas nunca imaginou que seus insights se aplicariam tão precisamente à psicologia feminina moderna. Ele entendeu algo fundamental. O que as pessoas dizem desejar raramente coincide com o que as move profundamente. Durante anos, você foi condicionado a acreditar que gentileza constante, disponibilidade total e transparência absoluta são o caminho para o coração feminino. É uma mentira bem intencionada que te mantém medíocre. A neurociência moderna revela uma verdade desconfortável. O cérebro feminino possui lacunas emocionais específicas que, quando compreendidas, mudam completamente a dinâmica de qualquer relacionamento. Essas não são falhas, são características evolutivas. 5 padrões neurológicos que moldaram a atração por milhares de anos. A diferença entre homens comuns e homens magnéticos não está na aparência, no dinheiro ou no charme superficial. Está na compreensão dessas lacunas invisíveis. Respire fundo. O que você está prestes a descobrir não é sobre manipulação, é sobre precisão psicológica. É sobre entender que cada mulher carrega um mapa emocional único e os homens que aprendem a lê-lo nunca mais competem pelos mesmos espaços vazios que os outros. Você já se perguntou por que alguns homens parecem ter um magnetismo inexplicável? Por que certas pessoas atraem atenção sem esforço aparente? A resposta está nas próximas palavras. 5 lacunas que, uma vez compreendidas, te separam para sempre da média. Prepare-se, porque uma vez que você veja esses padrões, não conseguirá mais ignorá-los. Ela te diz que quer ser elogiada, que precisa se sentir especial, que suas palavras de afirmação a fazem feliz. E você acredita. Você se torna um distribuidor constante de elogios, esperando que cada palavra doce a aproxime mais de você. Aqui está a verdade cruel. Validação funciona exatamente como uma droga. A primeira dose é mágica. Seus olhos brilham. Ela sorri. Você se sente poderoso. Mas, como qualquer substância viciante, a tolerância aumenta. O que antes a fazia vibrar agora apenas a mantém estável. E logo nem isso. O cérebro dela libera dopamina quando recebe aprovação, mas apenas quando é inesperada. Quando você elogia sua aparência todos os dias, o sistema nervoso dela se adapta. A química se torna previsível. Seu "você está linda" vira ruído de fundo, não música para os ouvidos. Observe os homens que ela realmente persegue. Eles não são os que mais elogiam. São os que elogiam com precisão cirúrgica. Eles esperam, eles observam. E quando finalmente dizem algo, é específico, genuíno e carregado de peso porque vem da escassez, não da abundância. Você sempre fica incrível, não desperta nada. A forma como você resolveu aquele problema hoje foi brilhante. Corta direto no centro do ego dela, porque valida sua essência, não apenas sua superfície. A regra de ouro é 70-30. 70% do tempo você está presente, conectado, interessado, mas 30% do tempo você está em seu próprio mundo, não por frieza, mas porque você tem uma vida que existe independentemente da aprovação dela. Quando você retém validação, a mente dela entra em modo de busca. Ela começa a se perguntar por que você não reagiu como sempre. Ela tenta decifrar seu humor. Ela investe energia mental tentando reconquistar sua atenção. Não porque você está jogando, mas porque você introduziu a única coisa que seu sistema nervoso não pode ignorar: incerteza. A validação perde seu poder no momento que se torna previsível. Esta é a primeira lacuna. A primeira verdade que separa homens magnéticos de homens esquecíveis. Ela pede clareza, implora por definições, quer saber onde estão, para onde vão, o que você sente. E quando você entrega tudo em uma bandeja de prata, algo estranho acontece. O interesse dela evapora como névoa ao sol. Você acabou de descobrir o paradoxo mais cruel da psicologia feminina. Ela deseja ardentemente aquilo que a mataria de tédio no momento em que o obtivesse. Segurança emocional total é o assassino silencioso da paixão. O cérebro humano possui algo chamado efeito Zeigarnik. A mente fica obcecada com histórias incompletas, perguntas sem resposta, quebra-cabeças não resolvidos. Quando ela consegue ler cada página de sua alma, quando não há mais mistério para desvendar, sua mente simplesmente desliga. Os homens mais atraentes não são livros abertos, são capítulos
códigos criptografados. Eles revelam o suficiente para despertar curiosidade, nunca o bastante para saciá-la completamente. Não por manipulação, mas porque genuinamente têm vidas interessantes demais para serem totalmente compreendidas em conversas casuais. Quando ela pergunta sobre seu dia, você não deveria mentir, mas também não deveria narrar cada detalhe como um relatório corporativo. Tive uma reunião que pode mudar algumas coisas. É infinitamente mais poderoso que uma explicação de 30 minutos sobre seu trabalho. Ela quer mapear seu futuro. Compartilhe a visão, nunca o mapa. Deixe a imaginação dela preencher as lacunas, porque a história que ela cria em sua mente será sempre mais interessante que qualquer realidade que você possa descrever. Isso não é sobre jogar jogos psicológicos. É sobre compreender que mistério genuíno nasce de profundidade real, não de artifícios vazios. Você tem 90 dias para provar que seu silêncio carrega substância. Se falhar, vira aborrecimento. Se conseguir, vira obsessão. Esta é a segunda lacuna, o vício da incerteza que queima no centro de cada mente feminina. Ela nunca vai admitir isso. Pode até negar veementemente. Mas existe uma verdade primitiva gravada no DNA feminino. Nada inflama mais sua atração do que perceber que outras mulheres te desejam. Não é sobre você ser melhor que outros homens. É sobre você ser o tipo de homem que outras mulheres naturalmente gravitam em direção. Existe uma diferença crucial aqui, e essa diferença separa homens magnéticos de homens que tentam fabricar ciúmes. O cérebro feminino registra status através de competição. É um sistema de avaliação automático que funciona há milhares de anos. Se outras mulheres te querem, deve haver algo valioso em você que ela ainda não descobriu completamente. Essa percepção desperta um instinto de caça que ela nem sabia que possuía. Observe como ela reage quando outra mulher ri de suas piadas, quando alguém busca sua opinião em um ambiente social, quando você recebe atenção feminina sem estar ativamente perseguindo. Algo químico acontece em seu sistema nervoso, uma competitividade primitiva que ela mesma se surpreende em sentir. O homem magnético não cria essa dinâmica artificialmente. Ele simplesmente vive uma vida interessante o suficiente para atrair atenção natural. Ele é cortês com todas as mulheres, mas comprometido com uma. Ele não flerta para provocar ciúmes. Isso é trabalho de amador. Ele apenas existe como alguém cujo valor é reconhecido por outros. Quando ela sente que você tem opções, que poderia estar em qualquer lugar, mas escolheu estar com ela, tudo muda. Ela para de tomar sua presença como garantida. Começa a investir mais energia para manter sua atenção ancorada nela. Mas cuidado, existe uma linha tênue entre inspirar valorização e causar insegurança destrutiva. Muito longe, e ela fica ansiosa. Muito próximo, e ela fica entediada. A maestria está no equilíbrio sutil. Esta é a terceira lacuna, o instinto competitivo que ela esconde até do espelho. Ela chega em casa frustrada. O mundo pesou sobre seus ombros hoje. Ela precisa falar, desabafar, ser ouvida. E aqui está onde 90% dos homens cometem o erro fatal. Eles tentam consertar, resolver, dar conselhos não solicitados. Liderança emocional não é sobre ter respostas para todos os problemas dela. É sobre ser a presença estável que não se abala quando ela está em tempestade. É sobre criar um espaço seguro, onde ela pode sentir sem você, absorver o caos emocional dela. Maquiavel entendeu que verdadeiro poder não é sobre controle externo. É sobre compostura interna. O homem que permanece centrado enquanto outros entram em colapso naturalmente, se torna o ponto de referência para todos ao redor. Quando ela está estressada, sua primeira reação deveria ser respirar fundo e permanecer no seu centro. Não porque você não se importa, mas porque alguém precisa ser o solo firme sob a tempestade. Se você entrar em pânico junto com ela, perdeu sua capacidade de liderá-la de volta à calma. Isso parece frustrante. Me conta mais sobre isso. Essas palavras simples fazem mais pelo bem-estar emocional dela do que 10 soluções não solicitadas, porque provam que você pode segurar o espaço emocional dela sem se perder nele. Liderança emocional é a habilidade de permanecer você mesmo independentemente do estado emocional dela, não de forma fria ou
insensível, mas como uma âncora sólida que ela pode usar para se recompor. Ela não precisa de mais um homem que reflita seus medos. Ela precisa de alguém cuja estabilidade emocional seja tão confiável que ela possa se permitir ser vulnerável sem medo de quebrar você também. Esta é a quarta lacuna, a necessidade desesperada por uma presença masculina que não treme quando ela treme. Aqui é onde homens comuns são eliminados da competição, não por falta de esforço, mas porque tratam todas as mulheres como se fossem construídas com o mesmo manual de instruções. A quinta e mais sofisticada lacuna é a personalização psicológica. Cada mulher carrega uma arquitetura emocional única, uma história privada, um conjunto específico de medos e forças que moldaram como ela processa amor, atenção e conexão. Seu trabalho não é adivinhar essa arquitetura, é observar, aprender e responder com precisão cirúrgica. Uma mulher que constantemente pergunta como está se saindo, que busca reasseguramento antes de cada decisão, que precisa de confirmação constante. Sua lacuna dominante é validação. Você gerencia elogios como um investidor habilidoso, não como alguém distribuindo panfletos na rua. Outra que demanda clareza absoluta, que se frustra quando você não responde imediatamente, que quer mapear cada detalhe do futuro. Sua lacuna dominante é a incerteza. Você mantém aqueles 30% de mistério que alimentam a curiosidade dela. Uma terceira que menciona outras mulheres sem motivo, que fica tensa quando você interage socialmente, que demonstra ciúmes mesmo em situações inocentes. Sua lacuna dominante é competição. Você deixa ela se sentir escolhida, mas nunca completamente segura da exclusividade. Esta não é manipulação, é precisão empática. É a diferença entre usar uma chave inglesa para todos os parafusos e ter a ferramenta exata para cada situação específica. O homem que domina a personalização psicológica não aplica fórmulas genéricas. Ele estuda a mulher à sua frente como um artista estuda sua tela, entendendo que cada pincelada deve ser específica para criar a obra-prima. Esta é a quinta lacuna, a personalização que transforma a conexão superficial em ligação profunda e duradoura. Pare por um momento, respire fundo, porque chegamos ao ponto que separa homens de integridade de predadores emocionais. Entender essas lacunas te dá poder real, e poder real vem sempre acompanhado de responsabilidade ética. Essas 5 lacunas não são falhas femininas para serem exploradas, são características humanas para serem compreendidas e honradas. A diferença entre manipulação e maestria está na intenção por trás do conhecimento. O manipulador usa essas lacunas para controlar, possuir, diminuir. Ele quer que ela seja dependente, insegura, pequena. Seu objetivo é poder sobre ela, não conexão com ela. É um jogo de soma zero onde ele só ganha se ela perder. O homem de integridade usa esse conhecimento para conectar mais profundamente, para entender melhor, para criar relacionamentos mais saudáveis e satisfatórios para ambos. Ele quer que ela cresça, floresça, se torne a melhor versão de si mesma. É um jogo de soma positiva onde ambos saem ganhando. Quando você entende que ela precisa de validação seletiva, você não a priva de afirmação, você dá elogios mais significativos. Quando percebe que ela é movida por incerteza, você não a mantém ansiosa. Você cria mistério genuíno baseado em profundidade real. Quando reconhece que ela responde à competição, você não flerta com outras para provocar ciúmes destrutivos. Você simplesmente vive uma vida interessante que naturalmente atrai respeito. Quando ela precisa de liderança emocional, você não se torna frio, você se torna uma âncora confiável. O teste final de qualquer estratégia relacional é simples. Se ela soubesse exatamente o que você está fazendo e por quê, ela ainda se sentiria honrada e respeitada. Se a resposta for sim, você está no caminho certo. Se for não, pare imediatamente. Poder sem princípio não apenas queima rápido, ele queima tudo ao redor. Então aqui estamos. 5 lacunas emocionais que redefinem completamente como você entende e se relaciona com a psicologia feminina. Mas conhecimento sem aplicação é apenas entretenimento intelectual. A pergunta real é: que tipo de homem você escolherá ser com essas informações? Existe um tipo raro de homem que toda mulher encontra talvez uma vez na vida. Ele não é necessariamente o mais bonito, o mais rico ou o mais carismático no sentido tradicional, mas existe algo nele que é impossível de esquecer. Uma presença que fica gravada na memória muito depois que ele sai de cena. Esse homem entende que a atração real não é sobre truques ou técnicas, é sobre se tornar genuinamente interessante, é sobre construir uma vida tão rica, tão direcionada, tão autêntica,
que as pessoas naturalmente gravitam em sua direção. Ele domina a validação não sendo avarento com elogios, mas sendo preciso com eles. Ele abraça a incerteza não sendo misterioso artificialmente, mas sendo genuinamente profundo demais para ser decodificado em conversas superficiais. Ele navega a competição não provocando ciúmes destrutivos, mas simplesmente sendo o tipo de homem que outros respeitam e admiram. Ele exerce liderança emocional não controlando os sentimentos dela, mas permanecendo centrado em meio ao caos. E ele personaliza sua abordagem não manipulando fraquezas individuais, mas honrando a singularidade de cada pessoa que encontra. Este homem não persegue mulheres. Ele se constrói tão solidamente que elas naturalmente começam a orbitar em sua direção. Ele não compete pela atenção feminina. Ele cria uma vida tão interessante que a atenção se torna um subproduto natural. O desafio final não é memorizar essas 5 lacunas. É escolher uma e dominá-la completamente nos próximos 7 dias. Observar como a dinâmica muda. Sentir o poder silencioso que vem da compreensão genuína. Porque no final, os homens que ela nunca esquece não são os mais barulhentos. São os mais conscientes, os mais centrados, os mais genuínos.